Olá, eu me chamo Daniele, eh, faço parte da equipe Eu Amo como assistente de monitoramento e hoje eu vim nesse vídeo falar um pouquinho para vocês sobre o porquê de anilhar as aves. Bem, antes da gente chegar na resposta a essa pergunta de fato, eu acho que seria interessante a gente entender um pouquinho melhor sobre o que é o anilhamento em si. Bem, o anilhamento é uma técnica de marcação de aves silvestres, onde a gente coloca pequenos marcadores nas aves que vão dar a elas uma identidade única. Esses marcadores são chamados de anilhas, que é esse anelzinho metálico mostrado nessa foto, nesse tangará dançarino. E essas anilhas, elas apresentam um número de identificação único. Então, cada ave vai receber uma anilha com um número único e, a partir disso, a gente consegue diferenciar uma ave da outra. E essas anilhas, elas podem estar associadas a marcadores auxiliares ou não. Esses marcadores auxiliares, eles podem ajudar a gente a identificar cada indivíduo mesmo de longe. Como é o exemplo das anilhas coloridas, que a gente consegue identificar, saber que aquele indivíduo é aquele exato indivíduo a partir da sequência de anilhas coloridas que aquele indivíduo tem. Bem, para a gente colocar as anilhas nas aves, a gente precisa capturar elas. Existem diferentes formas de capturar as aves com diferentes tipos de armadilhas. Mas o tipo de armadilha mais utilizado para capturar as aves é a partir das redes de neblina. As redes de neblina, elas são formadas por uma malha bem grande, feita de um material fino, macio e resistente. Sendo que quando essa rede de neblina está esticada entre duas hastes, ela fica praticamente invisível para as aves. Então, quando as aves estão voando, estão passando pela região, elas acabam indo em direção à rede, já que elas não conseguem ver, e são capturadas na rede. Bem, quando as redes de neblina estão abertas, elas precisam ser regularmente revisadas pela equipe de anilhamento para que, quando uma ave for capturada, ela seja extraída da rede de maneira cuidadosa e segura. Por profissionais que foram capacitados para isso. E a partir do momento que a gente captura as aves, a gente vai então colocar a anilha nelas e fazer uma coleta de dados com as informações que a gente quer obter a partir daquela ave. Bem, é importante ressaltar que diferentes projetos vão coletar diferentes dados, dependendo do tipo de pergunta que eles tiverem, dos objetivos daquele trabalho, daquele projeto. Mas, no geral, a gente pode apontar alguns dados que são, assim, geralmente estão presentes na maioria dos trabalhos, como, por exemplo, a identificação da espécie, que é o primeiro passo a ser feito. A gente não pode anilhar uma ave sem saber a identificação daquela espécie. Então, esse é o primeiro dado a ser coletado. Mas a gente também pode coletar informações sobre o estado reprodutivo daquela ave, a gente pode coletar medidas morfométricas, como o tamanho da asa, o tamanho do bico, o tamanho do tarso, a gente pode dar a idade daquele indivíduo, a gente pode medir o peso dele, determinar o sexo, fazer coleta de sangue e inúmeros outros tipos de dados podem ser coletados. Lembrando, é claro, que vai depender das perguntas do projeto, dos objetivos, do que aquele projeto está buscando saber, está buscando aprender, está buscando fazer. Bem, então a gente chega na nossa pergunta de por que anilhar as aves. Bom, o anilhamento, as anilhas, elas são muito úteis quando é necessário a identificação do indivíduo naquele estudo. Elas podem ser usadas, por exemplo, em estudos de monitoramento de populações e de indivíduos, já que a gente consegue diferenciar um indivíduo do outro a partir das anilhas. Por exemplo, esse conjunto de anilhas coloridas nesse tangará dançarino, ele permite que a gente consiga diferenciar esse indivíduo dos outros indivíduos que também apresentam
o seu próprio conjunto de anilhas coloridas. Mesmo de longe, só olhando, a gente consegue diferenciar eles. Então, a gente consegue fazer o monitoramento desses indivíduos e dessa população a partir da diferenciação desses indivíduos a partir dessas anilhas. Além disso, a gente pode também utilizar as anilhas em estudos de movimento das aves. Por exemplo, em estudos de migração. Vamos pensar que tem uma espécie que ela é vista aqui no Brasil e lá no Canadá, por exemplo. E como saber se aquele bicho que a gente está vendo aqui, que está sendo visto lá, se é uma ave só, se é uma mesma ave ou se são diferentes indivíduos dessa espécie? As anilhas vão responder isso para a gente. Elas vão permitir que a gente descubra se é o mesmo indivíduo que está sendo visto aqui e lá ou se são indivíduos diferentes. A gente pode usar as anilhas também para realizar estudos de dinâmica de população de aves, de genética de populações, de biologia e ecologia do parasitismo, em atividades, em ações de conservação e de manejo de populações. A gente pode utilizar o anilhamento para obter conhecimento de história natural, e o anilhamento também pode ser um momento de educação ambiental, como a gente vai falar um pouquinho para frente. Bem, um projeto de conservação de populações que utilizou o anilhamento como base para responder as perguntas, os objetivos e para fazer ações de conservação a partir das respostas daquelas perguntas foi o projeto Formigueiro do Litoral. O formigueiro do litoral é uma ave rara e endêmica e que está ameaçada de extinção, que habita a região, algumas cidades, algumas regiões ali da região dos lagos no Rio de Janeiro. Essa espécie ela tem sido ameaçada pela fragmentação do hábito de vida dela lá nessa região. E a partir do anilhamento dessa espécie, do estudo, foram levantadas inúmeras respostas, foram obtidas a partir desse estudo, e eles conseguiram, a partir disso tudo, criar um plano de ação nacional para a conservação do formigueiro do litoral, e também foi criado um parque, o Parque Estadual da Costa do Sol, que é uma grande área onde há vários hábitats onde o formigueiro do litoral vive, garantindo que pelo menos aquela área vai ser protegida e que pelo menos naquela área o formigueiro do litoral vai estar. Então, esse é um exemplo bastante simbólico, bastante significativo de como o anilhamento pode ser usado para a conservação de populações. O anilhamento ele pode ser usado também para monitorar o movimento das aves, como, por exemplo, ele foi usado no projeto Monitoramento e Conservação de Aves Limícolas Migratórias, que foi realizado pelo CEMAV e pelo ICMBio. Nesse projeto, foi realizada, a partir do anilhamento desse grupo de aves, foi possível definir hábitats prioritários desse grupo de aves, foi possível perceber e definir a distribuição das aves limícolas migratórias em sítios de pouso e em sítios de invernada ao longo da rota migratória atlântica, e também foi possível identificar quais fatores poderiam interferir na viabilidade dessas populações no solo brasileiro e o que poderia ser feito para solucionar esses problemas que estariam interferindo na viabilidade dessas populações aqui. Bem, o anilhamento ele pode ser um ótimo momento também para a gente aprender sobre a história natural das espécies, já que com uma ave na nossa mão, a gente consegue ver características, aprender coisas
de uma maneira muito mais próxima e por uma perspectiva diferente também do que se a gente estivesse observando elas de longe. Por exemplo, a gente consegue observar padrões comportamentais por um ângulo diferente. Por exemplo, a gente consegue aprender sobre os hábitos alimentares deles, a partir do que a gente está observando nas fezes, ou os gestos de comida que ficam no bico, a cor do bico que fica a partir do alimento que ele comeu. A gente pode observar os padrões fenológicos, por exemplo, quando os animais estão reproduzindo, quando eles não estão reproduzindo, quando eles estão trocando penas ou quando não estão trocando penas. A gente pode observar também a variação nos padrões de muda e plumagem das aves, entre as espécies de aves, entre os gêneros, entre famílias, o porquê que isso varia, o que influencia nessa variação e inúmeras outras questões e respostas a gente pode obter a partir do simples fato de a gente estar ali observando a ave na nossa mão. Bem, o anilhamento ele pode ser usado também para entender a dinâmica das populações. Um exemplo disso é o projeto MAPS, que é um projeto de monitoramento de sobrevivência e produtividade das aves. Esse projeto ele tem sido realizado na América do Norte, onde são reunidos dados de várias e várias estações de anilhamento. E essas estações de anilhamento, elas seguem um protocolo de coleta de dados. De maneira que todas essas estações, elas coletam os dados de uma mesma maneira para que os dados eles possam ser analisados juntos. Então, como são muitas estações de alinhamento que têm coletado esses dados já por muitos anos, esse projeto, ele consegue responder perguntas como: quais fatores levam a avifauna a declinar? Ou qual a relação entre mudanças populacionais, tempo, clima e perda de hábitat? E a partir da resposta dessas perguntas, podem ser formuladas novas perguntas como: o que a gente pode fazer para reverter esses declínios? Então, todas essas perguntas, todo esse trabalho grande, enorme, com essas inúmeras estações de alinhamento, eles são usados para entender a dinâmica das populações lá naquela região. Bem, o alinhamento também pode ser usado para entender ou para estudar a genética de populações de aves. Um exemplo disso é o projeto Revigoramento Populacional do bicudinho do brejo. O bicudinho do brejo também é uma espécie rara e endêmica, e esse projeto ele está visando ampliar a variabilidade genética dessa espécie, e eles utilizam as anilhas para justamente fazer o monitoramento desses indivíduos, observando qual é o território da espécie, qual é o território dos casais, dos indivíduos que não formam casais, onde eles estão fazendo ninhos, quem são os filhotes, os filhotes são filhotes de quais casais. Então, as anilhas permitem eles compreender toda essa dinâmica e auxiliam eles nas tomadas de decisão para fazer essa ampliação da variabilidade genética dessa espécie. Então, a gente tem falado que o alinhamento ele pode ser utilizado na pesquisa, na conservação, mas, além disso tudo, ele também pode ser usado no turismo. E o projeto Aves de Noronha é um projeto que ele consegue unir esses três pilares a partir do anilhamento. O projeto Aves de Noronha, eles anilham apenas as espécies Cebitos de Noronha e Cocuruta, que são duas espécies endêmicas da ilha Fernando de Noronha, e eles fazem o monitoramento populacional e reprodutivo dessas espécies. E como eles anilham em áreas onde há circulação de pessoas, há circulação de turistas, eles acabam atraindo olhares curiosos
para as atividades de pesquisa e conservação dessas espécies. E a partir de estarem reunindo conhecimento dessas espécies, de estarem atuando na conservação dessas espécies e divulgando o conhecimento dessas espécies, eles também conseguem promover o ecoturismo na ilha a partir da divulgação do conhecimento dessas espécies e da conservação delas, atraindo o interesse, atraindo pessoas que têm grande interesse na observação de aves na ilha, que podem ir lá para ver essas espécies raras e endêmicas e que só existem lá. Além disso tudo, o alinhamento pode ser um ótimo momento também de educação ambiental, onde a gente pode informar o público a importância do alinhamento, quais técnicas são usadas, quais são os cuidados que a gente toma no alinhamento. A gente pode também mostrar como os dados são coletados, quais são os dados e como que a gente vai utilizar aqueles dados na produção de conhecimento sobre as aves. Então, com tudo isso, a gente consegue atrair mais olhares para a importância do monitoramento, do estudo e da conservação das aves. Então, acho que com tudo isso que a gente viu, acho que a mensagem que mais fica para a gente aqui, com o anilhamento, a gente consegue observar as aves de maneira mais próxima. Com as aves aqui na nossa mão, a gente consegue coletar dados, observar coisas em uma perspectiva diferente do que apenas observá-las por longe. Então, a gente consegue aprender coisas novas, aprender coisas diferentes. E respondendo as inúmeras perguntas, inúmeras questões que a gente consegue responder a partir do alinhamento, eu acho que a mensagem que fica é essa, de que a gente pode conhecer muitas coisas sobre as aves e é justamente a partir desse conhecimento que a gente pode saber o que fazer e quais ações tomar para preservá-las. Bom, muito obrigada pela atenção e até o próximo.